julho, aproximadamente uma dúzia de militantes alinhados ao Antifa invadiram a instalação do ICE no Texas e então atraíram os agentes para fora do prédio antes de disparar dezenas de tiros contra a polícia. E em Portland, Oregon, bandidos do Antifa atacaram repetidamente nossos escritórios e sitiaram propriedades federais numa tentativa de impedir violentamente a execução da lei federal. Isso, 2 semanas atrás, um terrorista de extrema esquerda em Dallas realizou um ataque de sniper contra uma instalação local do ICE, matando 2 pessoas e deixando um bilhete que dizia: "Espero que isso dê aos agentes do ICE um verdadeiro terror." Muito obrigado. Eu estava justamente lidando com pessoas do Oriente Médio, nosso pessoal e outras pessoas, sobre o possível acordo de paz para o Oriente Médio. Paz para o Oriente Médio, essa é uma frase bonita e esperamos que se torne realidade, mas está muito perto e eles estão indo muito bem. Temos uma ótima equipe lá, grandes negociadores e infelizmente também há grandes negociadores do outro lado, mas é algo que eu acho que vai acontecer, tem uma boa chance de acontecer. Talvez eu vá para lá em algum momento no final da semana, talvez no domingo, na verdade, e vamos ver. Mas há uma grande chance de que as negociações estejam indo muito bem. Estamos lidando com o Hamas e muitos dos países. Como você sabe, temos países muçulmanos, todos os países muçulmanos estão incluídos, todos os países árabes estão incluídos. Países muito ricos e alguns que não são tão ricos, mas praticamente todo mundo está incluído. Isso nunca aconteceu antes. Nada parecido com isso aconteceu antes. E nossa negociação final, como você sabe, não é com o Hamas. E parece que está indo bem, então vamos mantê-los informados. Se for esse o caso, provavelmente partiremos no domingo, talvez no sábado, talvez um pouco mais tarde, no sábado à noite, mas esse parece ser o nosso cronograma. Deve estar claro para todos os americanos que temos uma ameaça muito séria de terrorismo de esquerda em nosso país. Radicais associados ao grupo terrorista doméstico Antifa, sobre o qual vocês têm ouvido muito ultimamente, e eu ouço falar deles há 10 anos. E outros extremistas de extrema esquerda têm realizado uma campanha de violência contra agentes do ICE e outros oficiais responsáveis por fazer cumprir a lei federal. Em Chicago, anarquistas vigiaram pelo menos 4 instalações locais do ICE e publicaram diagramas dos prédios na internet, significando nada além de coisas ruins, acompanhadas de fotos de agentes específicos do ICE, que eles estão mirando, um em particular, que é uma pessoa importante e uma ótima pessoa, um grande patriota. Em julho, aproximadamente uma dúzia de militantes alinhados ao Antifa invadiram a instalação do ICE no Texas e então atraíram os agentes para fora do prédio antes de disparar dezenas de tiros contra a polícia. Eles eram loucos, francamente. Atirando em um policial do Texas. No pescoço e em Portland, Oregon, bandidos do Antifa atacaram repetidamente nossos escritórios e sitiaram propriedades federais numa tentativa de impedir violentamente a execução da lei federal. Tudo o que estamos fazendo é totalmente legal. O que eles estão fazendo não é legal. E o que o governador e o prefeito de, por exemplo, você pode dizer de Portland e certamente pode dizer de Chicago, não é legal o que eles estão fazendo. Eles precisam ter muito cuidado. Além disso, 2 semanas atrás, um terrorista de extrema esquerda em Dallas realizou um ataque de sniper contra uma instalação local do ICE, matando 2 pessoas e deixando um bilhete que dizia: "Espero que isso dê aos agentes do ICE um verdadeiro terror." Isso é ruim. Esse ataque aconteceu no mesmo mês em que Charlie Kirk foi assassinado por um extremista de esquerda que escreveu as palavras "Ei, fascista, pega", querendo dizer "pegue a bala." Na própria bala, na própria prateleira, a epidemia de violência de esquerda e terror inspirado pelo Antifa vem escalando há quase uma década. Nas universidades, o Antifa organizou multidões violentas para atacar palestrantes no campus. Eu vejo isso o tempo todo. E esses são agitadores anarquistas e eles são pagos. E você vai descobrir isso. Você vai descobrir isso muito em breve. Você deveria ver o que temos sobre essas pessoas. São pessoas ruins, são pessoas que querem destruir nosso país. Nós não vamos deixar isso acontecer. Eles usaram gangues armadas para atacar a polícia local em cidades de todo o país e atacaram jornalistas que reportavam sobre seus crimes.
Então, os jornalistas que reportam sobre os crimes deles, não se preocupem, vocês estão muito seguros. Eu espero que isso não faça vocês mudarem de ideia. Mas eles têm sido muito ameaçadores com as pessoas. Mas nós vamos ser muito mais ameaçadores para eles, muito mais do que eles jamais foram conosco. E isso inclui as pessoas que os financiam, provavelmente algumas pessoas que eu conheço, algumas com quem eu janto. Mas se fizerem isso, vão estar em sérios apuros. Então vamos olhar com muita atenção para as pessoas que estão financiando essas operações. Quando você vê os cartazes, todos feitos de um papel lindo, lindo, papel bonito, firme, muito caro, com cabos de madeira bonitos, todos iguais, todos da mesma cor, eles vêm de máquinas de impressão muito caras. Essas não são pessoas que escrevem seus cartazes em um porão porque acreditam em alguma coisa. Esses são anarquistas pagos. Pelo menos 3 desses jornalistas corajosos foram vítimas pessoais de ataques da Antifa. Andy Ngo foi espancado repetidamente por bandidos da Antifa por seu trabalho cruel. Andy também é uma pessoa muito séria, tenho que te dizer. Estou observando ele há muito tempo. O Andy está aqui? Foi o que pensei. Olá, Andy. Pensei que fosse você. Você está com uma aparência melhor do que quando está nas ruas, não é? Você parece muito melhor. É um prazer tê-lo aqui. Acho que você se sente um pouco mais seguro aqui, talvez. Bem, não tão seguro assim, porque eles estão aqui. Você tem que se preocupar com eles. Mas muito obrigado. O Andy Ngo foi repetidamente espancado pela Antifa, inclusive em um ataque que o deixou com uma hemorragia cerebral. Dias atrás, Nick Salter foi agredido em Portland por uma multidão que queimava bandeiras, e nós estabelecemos uma pena de 1 ano para incitação a motins. Nós tiramos a liberdade de expressão, porque isso já passou pelos tribunais, e os tribunais disseram que você tem liberdade de expressão. Mas o que acontece é que quando queimam uma bandeira, isso agita e irrita as multidões. Nunca vi nada igual, dos dois lados. E você acaba tendo motins. Então estamos seguindo por esse caminho. Estamos analisando isso não pelo lado da liberdade de expressão, pela qual sempre fui muito a favor, mas que nunca foi aprovada pelos tribunais. O que eles fazem é incitar. Quando você queima uma bandeira americana, você incita uma violência tremenda. Temos muitos exemplos disso, muitos exemplos, e está até gravado em vídeo. E você vê coisas acontecerem que simplesmente não acontecem, a menos que seja a bandeira que está queimando. Muito recentemente, Katie Davis Court foi atingida no rosto por um mastro de bandeira em Portland, por um radical da Antifa, o que a deixou com um olho muito roxo. Então, Kate, muito obrigada. E eu gostaria de... Diga também que assisti ao Nick. E onde está o Nick? O Nick está aqui? Que apelido? Olá, Nick. Foi um momento difícil que você passou. Eu assisti. Espero que você tenha recebido o meu recadinho. Eu escrevi um bilhete para você. Na verdade, achei horrível. Achei horrível. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Sob a última administração, o Departamento de Justiça mirou católicos fiéis, cristãos e pais patriotas como extremistas domésticos. Eles diziam: eles são radicais porque acreditam em Deus. Eles são radicais porque vão à Igreja Católica ou são evangélicos. Todo mundo estava na mira. A menos que você fosse uma pessoa realmente má e doente, aí te deixavam em paz. Sob a administração Trump, nós vamos atrás dos criminosos do Antifa. Todos que financiam e apoiam suas campanhas estão com sérios problemas. E já temos muitos registros, muitas surpresas ruins. São pessoas que você jamais imaginaria. Quero agradecer à Procuradora-Geral Pam Bondi, que, aliás, ontem foi incrível no Congresso. Foi impressionante e ela fez tudo de coração e com inteligência, porque ela é muito esperta, para ser justo. Mas ela fez de coração e fez de forma incrível. Todo mundo estava comentando sobre isso. Ela expôs alguns desses senadores falsos, esses senadores terríveis, pessoas como Blumenthal, que tinha um histórico de guerra falso. Por 20 anos ele falou sobre como era um herói e, no fim das contas, nunca foi ao Vietnã. Por 20 anos ele falou sobre ser um herói no Vietnã. Então, isso foi exposto quando ele disse de qual pelotão fazia parte e foi revelado porque alguém daquele pelotão específico estava assistindo. Eles disseram que ele nunca esteve com eles. Então ele saiu, chorou e estava pronto para desistir da eleição. E vergonhoso,
E então ele olha para pessoas como a Pam e começa a criticá-la, sendo que ela é uma patriota. Eles deveriam fazer algo a respeito disso. Você sabe, temos um jovem congressista que está agora na prisão por mentir sobre onde estudou e outras coisas. Foi, sabe, francamente, nada bom. Foi bem ruim. Mas não foi nada comparado ao Blumenthal. O que ele fez por 20 anos foi um herói, um grande herói de guerra. Então ele se senta e, sabe, é um cara meio santimonioso. Olha de cima como se dissesse, como você ousa fazer isso com o povo americano, sabe? Que falso. Mas achei que a Pam foi incrível ontem, assim como a secretária Christy Noem, que está realmente se destacando com coragem. E eu agradeço, Christy. É impressionante o que você está fazendo. O diretor do FBI, Kash Patel, que está realmente trazendo informações excelentes, Kash. É ótimo. Continue assim, porque ainda tem muito mais por vir. Vice-procurador-geral, um dos melhores advogados que você vai encontrar. Todd Blanche, que eu conheço pessoalmente e sei que é um bom advogado porque estou aqui. Muito obrigado, Todd. Bom trabalho. Vou pedir para a Procuradora-Geral Bondi dizer algumas palavras e depois vamos passar para a secretária Noem e o diretor Patel. E vamos ter algumas pessoas ao redor da mesa, pessoas muito corajosas, e elas vão falar, quase todos jornalistas, e vão conversar. E no final responderemos a algumas perguntas da imprensa. Certo, Pam, por favor. Obrigada, presidente Trump. E como o senhor deixou claro, o Antifa é uma organização terrorista doméstica de esquerda. Nós os vimos em vídeos por anos porque eles queriam ser vistos e saíram impunes. Eles agrediram jornalistas. Eles atacam tribunais. Eles atacam delegacias de polícia. Eles expõem e agridem nossos agentes da lei. O governo Biden permitiu que eles cometessem esses crimes com total impunidade por anos, assim como líderes democratas como Pritzker e o prefeito Brandon Johnson. Na semana passada, o jornalista independente Nick Sorter foi preso apenas por se proteger contra o Antifa. Eu vi isso online e liguei para o Nick. Eu não podia acreditar no que aconteceu. Ele fez tudo isso apenas tentando salvar nossa bandeira americana de ser queimada. Ele foi empurrado e agredido, mas a polícia local prendeu Nick e não os bandidos do Antifa que fizeram isso com ele. O Antifa se sente encorajado a agir abertamente porque os democratas fracos fecharam os olhos para suas ações. O ódio deles pelo presidente Trump e pelas agendas de lei e ordem alimenta sua violência. Vimos um aumento de mais de 1000% nos ataques contra nossos agentes do ICE desde 20 de janeiro. A secretária Noem está lá fora lutando por você em primeira mão para manter nossos oficiais federais seguros, para manter nossos prédios federais seguros, e não vamos mais tolerar esses bandidos. Vimos o que está acontecendo em Portland e Chicago, e você viu o que aconteceu em Dallas. Não mais. Isso não é ativismo. É anarquia. Não podemos e não vamos permitir que terroristas mascarados queimem nossos prédios, ataquem nossas forças de segurança e intimidem nossas comunidades. Sob sua liderança, presidente Trump, estamos mobilizando toda a força da lei federal para reprimir a Antifa e outras organizações terroristas domésticas, lideradas por Stephen Miller. E Stephen, obrigado por tudo o que você está fazendo. Na semana passada, emiti um memorando ordenando que nossos agentes federais de segurança, DEA, FBI, EUA, Marshals e ATF para proteger os agentes do ICE, da Antifa e de outras violências radicais de esquerda. O diretor Patel não tem parado um minuto. Ele e a vice-procuradora-geral Blanche estiveram em Chicago ontem. Ontem, enquanto a secretária Noem estava em Portland, nós estamos por todo o país lutando contra esse terrorismo doméstico. Fizemos com que a Apple e o Google retirassem os aplicativos de bloqueio do ICE. Espero que continuem cumprindo isso, pois ameaçam a segurança dos nossos agentes federais de segurança. Não vamos parar apenas em prender os criminosos violentos que vemos nas ruas. Combater o crime é mais do que apenas tirar o bandido das ruas. É desmontar a organização tijolo por tijolo, assim como fizemos com os cartéis. Vamos adotar a mesma abordagem, presidente Trump, com a Antifa. Destruir toda a organização. De cima a baixo, vamos desmontá-los.
Graças à sua liderança ousada e à designação da Antifa como organização terrorista, que é exatamente o que eles são, os americanos não vão mais tolerar essa violência descontrolada. Obrigado. Bem, obrigado, senhor presidente. E obrigado por nos receber hoje e por focar na Antifa e nos terroristas que eles são. Não vamos nos enganar, esses indivíduos não querem apenas ameaçar nossos agentes da lei, ameaçar nossos jornalistas e os cidadãos deste país, eles querem matá-los. A agenda deles é destruir o povo americano e nosso modo de vida, e este presidente está no caminho deles. Ele está impedindo que eles tragam morte e destruição. Para os cidadãos deste país que só querem criar seus filhos e netos em paz e segurança, quero também agradecer a todos ao redor desta mesa por serem tão ousados e corajosos, por se levantarem e reconhecerem a ameaça que a Antifa representa para o nosso modo de vida. Ao reconhecer o quão avançados eles são, quão sofisticadas são suas redes, como eles infiltraram todo o nosso país, e estamos vendo suas táticas se desenrolarem de cidade em cidade. E como eles estruturaram seus mecanismos de financiamento. E, Senhor, também quero agradecer ao nosso secretário do Tesouro pelo seu trabalho em desvendar esses mecanismos de financiamento e identificar os indivíduos que estão perpetuando essa violência em nossas cidades americanas. Estive em Portland ontem e tive a oportunidade de conversar com a governadora do Oregon e também com o prefeito da cidade. E eles estão absolutamente encobrindo o terrorismo que está atingindo suas ruas. Enquanto o Senhor mencionou algumas das histórias dos nossos agentes do ICE, dos nossos agentes da Patrulha de Fronteira, como eles foram atacados, como foram alvejados, feridos, os danos que sofreram esses líderes dessas cidades locais, junto com Pritzker e Johnson, ignoram o que está acontecendo ou, Senhor, estão ajudando o Antifa a encobrir tudo. Nós prendemos dezenas de indivíduos que são membros do Antifa ou têm ligação com eles, e quero agradecer ao nosso procurador-geral por processá-los e garantir que nunca mais vejam a luz do dia. Eles têm sido tão firmes em garantir que estamos levando esses indivíduos à justiça. Uma das pessoas que prendemos recentemente em Portland era a namorada de um dos fundadores do Antifa, e esperamos que, ao investigá-la, entrevistá-la e processá-la, consigamos cada vez mais informações sobre a rede e como podemos erradicá-los e eliminá-los da existência da sociedade americana. Quero agradecer aos novos jornalistas aqui presentes hoje por contarem suas histórias e por serem capazes e dispostos a ir às ruas e cobrir o que está acontecendo aqui na América. Muitas vezes a grande mídia preferiu ignorar, recusando-se a contar as histórias. As redes de televisão realmente não têm focado no que isso é e no dano que está causando ao nosso país. E como essa rede do Antifa é tão sofisticada quanto a MS-13, quanto a TDA, quanto o ISIS, quanto o Hezbollah, quanto o Hamas, quanto todos eles. Eles são tão perigosos quanto. Eles têm uma agenda para nos destruir, assim como os outros terroristas com os quais lidamos por muitos e muitos anos. E hoje é o dia em que temos um presidente que não vai tolerar isso e que vai se levantar e lutar pelo povo americano. Então, obrigado por estarem aqui, por serem tão corajosos e por se colocarem na linha de frente em um momento como este. Isso vai importar, vai fazer a diferença. E sua vida será significativa por causa do que vocês fizeram hoje. Então, com isso, que Deus abençoe vocês e obrigado, Senhor, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Dinheiro, por favor. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, o povo americano lhe deu um mandato abrangente para sua vitória neste ciclo eleitoral. E eles exigiram segurança para nossos cidadãos. E sua administração, com sua liderança, nos forneceu os recursos de que precisamos, que é uma abordagem de todo o governo para perseguir criminosos em todos os lugares, não apenas fora deste país, mas dentro deste país. Isso exige uma abordagem de todo o governo. A atuação interagências aqui, representada pelo Departamento de Segurança Interna, nosso Procurador-Geral, nosso Vice-Procurador-Geral e os funcionários da Casa Branca, incluindo a liderança de Stephen Miller, nos permitiu sair e mapear essas redes. O que estamos fazendo no FBI é simples. Não é preciso ser um gênio para isso. Estamos seguindo o dinheiro. O dinheiro nunca mente. E é isso que será necessário para derrubar essa rede de criminosos organizados, membros de gangues e sim, terroristas domésticos, porque é isso que eles são. Eles estão prejudicando cidadãos comuns em todas as nossas comunidades. E as pessoas que vocês veem aqui, à direita e à esquerda, são alguns dos homens e mulheres mais corajosos que temos hoje.
Eles estão reportando as histórias em tempo real porque a grande mídia não vai cobrir. Eles estão arriscando suas vidas. Eles estão defendendo a bandeira. O mínimo que podemos fazer é defendê-los também. Então, vocês têm o meu agradecimento. Eu leio mais as suas histórias do que as deles, porque vocês estão mostrando a verdade. E nós merecemos um país onde vocês sejam protegidos tanto quanto eles. Nós, aqui no FBI, vamos atrás dos criminosos com toda a força. Não vamos descansar até encontrarmos cada semente, dinheiro, doador, organização e mecanismo de financiamento que temos. E quero reforçar os comentários do secretário sobre Scott Bessent, que está nos permitindo mapear essas redes por meio de suas atividades financeiras criminosas, que já acontecem há décadas. E gostaria de lembrar ao público americano que eles construíram esse templo de corrupção ao longo de décadas. E em apenas 8 meses, senhor presidente, o senhor enfraqueceu a base deles por causa de sua liderança aqui, por causa da atuação em interagências por pessoas como a vice-procuradora-geral Blanche e pela liderança destemida da procuradora-geral Pam Bondi em perseguir criminosos onde quer que estejam. Eles não conseguirão se esconder. Eles conseguiam se esconder e conspirar com administrações anteriores, e estamos expondo sua corrupção por dentro, e iremos a cada cidade deste país sob a Operação Calor de Verão e as outras operações que estamos realizando no FBI para levar esses criminosos à justiça. Vamos prender cada um deles, não importa de onde estejam, seja no setor privado ou público, não importa qual seja seu objetivo ou ambição, ela será esmagada pela Constituição, porque o povo americano merece lei e ordem, e é isso que vamos entregar a vocês. Agradecer. Você fez um ótimo trabalho. Talvez possamos começar de novo aqui.